Dando uma boa noite a todos, em nome de Deus, declaro aberta 29ª sessão ordinária, 4ª sessão legislativa, 38ª legislatura 2017-2020, 8 de outubro de 2020. Peço ao vereador secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, boa noite a todos. Conforme livro de presença, se encontram-se todos os vereadores na casa. Acordo para nós darmos início à nossa sessão legislativa. Votação da ata número 28 de 2020, do dia 1º de outubro de 2020. Se todos os vereadores concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por 9 votos. Peço ao vereador secretário que leia as correspondências. Senhor presidente, nós temos aqui respostas dos processos números 19.0080, pedido de providência 031/2019, processo número 19.0079, número 030 de 2019, processo número 19.00078, pedido de providência número 029 de 2019, processo número 2070, 019 de 2020, processo número 2054, pedido de providência número 012 de 2020, processo número processo número 2048, pedido de providência número 009 de 2020. Esses pedidos de providência são todos pedidos da vereadora Chica, com resposta na casa. Desculpa, eu li ali os 3 primeiros pedidos lidos da vereadora Chica, o 19 do vereador Selomar, o 54 da vereadora Chica, novamente, e o 48 do vereador Ismael. Muito obrigado, vereador Nando. Abrindo o grande expediente, vereadores têm direito a 15 minutos com a parte. Vereador Teza, vereador Zanetti, vereador João Rodrigues e vereador Selomar. Vereador Teza, você tem direito a 15 minutos com a parte. Senhor presidente, eu só quero cumprimentar a mesa, os vereadores, o pessoal da casa, dos bombeiros que se encontram aqui, que é uma coisa muito importante para o nosso município. Eu não vou fazer o uso da tribuna, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Teza. Vereador Zanetti, você tem direito a 15 minutos com a parte. Eu vou usar, senhor presidente. Pois não, 15 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste hoje na plateia, os bombeiros aí, voluntários, e o pessoal que nos assiste em casa. Eu acho que um dos motivos certo que traz os bombeiros à casa hoje deve ser alguns assuntos que já têm pairado na casa a respeito da aquisição de caminhão. Foi comentado nas comissões terça-feira bastante, durante quase os vereadores que estavam presentes, durante uma meia hora quase. Muita discussão, muito debate sobre o assunto, né? Se vão se mexer nas emendas que vão voltar para casa, que só pode voltar para casa depois do dia 15, né, no caso do dia 16 de novembro. E aí nós temos um prazo só até o dia 20 para tentar jogar com essas emendas para fazer aproveitar ainda esse ano, que essa pandemia atrapalhou muito o destino das emendas. E aí se discutiu isso, se chegar a um consenso no que seria aplicado essas emendas. Muita conversa, né? E como sai da casa, as pessoas lá fora também cobram muito, então muita gente está impedindo para as comunidades que estão quebradas, sem recursos, sem ter o que fazer, e se debateu muito na terça-feira, para se analisar o que seria o melhor. Se usar o dinheiro das emendas, se a mesa diretora com o presidente faria uma reunião e resolveria como investir o dinheiro da Câmara. Isso aí cabe ao presidente
fazer essa reunião e discutir o que seria feito. Em dezembro vai ser feito, se a gente cumprir, votar hoje a lei das diretrizes e a LDO a tempo, em dezembro, nós ainda, eleito ou não, poderemos fazer as emendas para o ano que vem. Se nós mesmos cumprirmos os prazos, vamos conseguir. O ano passado a gente não conseguiu cumprir os prazos, foi para janeiro aí, se fosse ano de eleição, os vereadores não, ficava mais difícil, né? Fazer emenda para os outros cumprir. Então eu digo assim, ó, tem recurso para comprar o caminhão? Foi analisado os valores, um salário 120, outro salário 90. Então, na verdade, ninguém sabe bem certinho, mas eu acho que o vereador João também já está pesquisando alguma coisa, o vereador Ismael falou alguma coisa hoje à tarde na minha sala, a gente conversando sobre isso. É indispensável um caminhão para os bombeiros. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Essa semana mesmo lá aconteceu, no domingo à noite, um vizinho, um amigo, da Unjai, pegou fogo numa estufa de fumo. Os bombeiros foram acionados, fizeram o que podiam para chegar, uma dificuldade para chegar no local, eu conheço lá tudo, é complicado, desce, sobe umas rampas, com pouco recurso, né? Se tivesse um caminhão com mangueira, chegasse forte, talvez chegasse mais rápido, talvez até, claro que seria muito importante. Mas temos que ter bastante cuidado no que nós vamos pensar agora, né? Analisar com carinho, ver se é das possibilidades, junto com o jurídico da prefeitura, junto com a administração do prefeito Elton, por causa que se ele vai ter também, o que nós aqui da Câmara, nós podemos chegar a um consenso de reunir nossas emendas que dariam um valor de 54 mil e passar para o Executivo. Mas aí nós temos que conversar com o Executivo para ver se realmente o Executivo vai investir nesse caminhão, se tem como dar mais um recurso, se a mesa diretora concorda com isso, para fazer mais. Então, eu acho que teria que ser feita uma reunião da mesa com os vereadores, talvez nas próprias comissões, quando tiver nas próximas comissões, todos os vereadores presentes, e tentar chegar a um bom senso a respeito. Cada um com as suas ideias, debater e ver de fato. Mas não é complicado. Hoje nós temos já empenhado a palavra com as emendas, né, com essas do ano passado, mas vão ter todas as emendas do ano que vem para empenhar a nossa palavra, no que a gente vai aplicar. Então, são 9 vereadores na casa. Não seria difícil, quando fosse fazer as emendas em dezembro, priorizar o Corpo de Bombeiros e se investir no caminhão para o Corpo de Bombeiros. Nós poderia se fazer. Se fez esse ano até uma emenda para comprar ambulância, e depois se revogou aqui nessa casa mesmo, para investir no Covid, depois vem outro recurso para comprar ambulância. Então, tem muitas maneiras. Se realmente nós quisermos, junto com a administração, a conquista de um caminhão para os bombeiros voluntários, eu acredito que a possibilidade é muito grande. Só que tem que ser tudo com muita calma. Período eleitoral, complicado. Não é chegar agora também, né, achar que vai salvar o mundo, prometendo mundos e fundos que depois não vão poder cumprir. Tudo depende do bom senso, de reuniões entre nós, vereadores, e todos chegar a um denominador comum para realmente decidir como é que vão fazer esse investimento, né, das emendas impositivas, que é um direito nosso. Cada vereador tem suas emendas para colocar onde é que ele acha certo. Uns concordam, outros não concordam, mas é assim que funciona. Então, essas emendas parlamentares também, que a gente consegue trazer para casa, comprar trator, agora mesmo, se empenhou uma emenda para comprar um caminhão para a agricultura, 200 mil reais, tratores, né, 2 emendas para tratores agora, para aprovar na casa há pouco tempo. São emendas dos deputados, normalmente elas vêm em torno de 100 mil reais. Dificilmente um vereador consegue uma emenda maior de 100 mil reais numa pegada só. Só que daí, no caso, se tiver consenso, cada vereador pode buscar, junto a seus deputados, as suas emendas, e destinar naquilo que quiser. Só tem que ver, que eu sempre digo, como são bombeiros voluntários, tem que se analisar muito bem
a parte jurídica. Do que realmente pode ser implantada aquela emenda. Se está tudo certo, tudo legalizadinho, tudo certo, não é difícil. Não é difícil fazer. Eu acho que podemos sim, juntos, buscar esse caminhão. Mas, esse ano, é um ano eleitoral, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque daqui a pouco dizer que vai fazer e chegar lá em novembro não conseguir fazer por isso ou por aquilo. Então, eu acho que primeiro que nós temos que fazer é buscar tudo, de fato, a papelada, o que importa, o que não importa, o que se dá para fazer, e depois se jogar na mídia a história do caminhão, se compra ou não se compra. Então, senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Zanetti. Vereador João Rodrigues, você tem direito 15 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, os munícipes que se fazem presente, nossos colaboradores voluntários dos bombeiros e as pessoas que nos assistem. Já entrando direto nesse assunto que o vereador que me antecedeu já explanou, eu tenho a dizer o seguinte, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo. O que o vereador se referiu é nas emendas impositivas que, por força de lei, uma emenda constitucional de 2015, os vereadores têm direito em fazer essas emendas e fazer as suas indicações. E foram feitas no final do ano passado, para ser paga durante esse ano, e que, por devido à pandemia, muitos eventos não foram realizados. E grande parte desses recursos não foi aplicado. Por isso, nós chamamos de sobra de emendas. E que, pela emenda constitucional número 86 de 2015, cabe à Câmara de Vereadores fazer o remanejamento dessas emendas quando houver problemas técnicos. Eu, inclusive, comentei na terça-feira que faria a indicação nessa semana para o Executivo para que fosse aproveitado o recurso dessas emendas para fazer a aquisição de um caminhão bombeiro, caminhão equipado com equipamento próprio para apagar incêndio. Só que resolvi não fazer, até porque, por ser uma prerrogativa da Câmara, uma iniciativa da Câmara, essa indicação não caberia ao Executivo, e sim nós mesmos, é iniciativa nossa, remanejar as emendas impositivas por força de lei. Mas, examinando mais um pouco as leis, depois da emenda 86, já tem uma emenda 100, que modificou toda a 86. Inclusive, muda todas as datas. Essas datas que nós estávamos falando até há pouco tempo, elas não existem mais. Na verdade, o recurso da sobra das emendas já está incorporado ao orçamento do município. Já não cabe mais à Câmara deliberar sobre essas emendas, esse resto das emendas, por força da emenda constitucional número 100. Mas, e aí eu volto a dizer como é interessante a independência dos poderes, mas a harmonia entre eles. Nós podemos, a Câmara, através da mesa diretora dos vereadores, encaminhar um documento e um pedido ao Executivo, já que esse valor está já no orçamento do município, incorporado no orçamento, mas era um valor que a administração não previa que estivesse lá, se tivesse pago todos os eventos aonde se deu a origem dessas emendas. Como é uma receita extra, vamos dizer assim, que existe no orçamento do município, pode a administração achar por bem aceitar
o nosso pedido que seja feito o gasto dessa maneira, que é a compra desse caminhão e depois, no segundo momento, claro que aí fazer um termo de cessão de uso, um convênio, aquele que o jurídico entender que seja a melhor forma. Mas também sabe-se que esse valor não é o suficiente para fazer a aquisição de um bom veículo. Porque várias vezes eu comentei aqui que faz falta um veículo em condições de os voluntários se deslocar com tranquilidade daqui até o interior e realmente atingir o objetivo, que é de apagar um incêndio. Eu vejo muitas vezes a luta desses voluntários. Olha que nós estamos falando de voluntários. Passar final de semana no quartel, também feriados, e quando vão atender um chamado, muitas vezes fica aquela frustração de não poder fazer aquilo que realmente eles gostariam de fazer. E agora, nesse momento, está nas nossas mãos fazer esse auxílio. Porque não adianta nós falarmos muitas vezes e quando a ação está em nós, nós não aproveitamos e colocamos aquela ação em prática. E agora, nesse momento, ela está conosco. Uma parte do recurso seria das emendas. O pedido para o Executivo que aplicasse esse recurso na compra do veículo. O outro recurso, a outra parte do recurso, seria uma parte de todo o esforço que nós, vereadores, estamos fazendo na Câmara, em termos de economia, e sempre no final do exercício, quando não se investe na própria casa, como já foi em 2018, foi feito vários investimentos aqui, inclusive eu era da mesa diretora, e concordei, assinei, né, foi feita uma parceria para que fosse feita todas as reformas que foram feitas na Câmara. Não acontecendo isso, é normal que sobre no orçamento da Câmara e seja feita a devolução para o Executivo no final do exercício. Esse ano não é diferente, vai sobrar um valor. Até eu queria comentar a respeito do belo ato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Até do PP, partido do nosso presidente, o presidente da Assembleia, Hernani Polo. Quando da estiagem prolongada no Rio Grande do Sul, foi feito, e vai ser feito, um repasse para todos os municípios que tiveram problema de estiagem, através de recursos que foram captados tanto do governo do Estado, como emendas da bancada gaúcha em Brasília, mas uma parte foi da Assembleia. 10 milhões de reais saiu da Assembleia, a pedido da Comissão de Agricultura da Assembleia. Pediu ao presidente que destinasse o recurso que não estava sendo usado na Câmara para colocar junto para combater a estiagem. O presidente chamou a mesa diretora da Assembleia, os líderes partidários, e fizeram um acordo. Acertaram ali que 10 milhões iam devolver para o governo do Estado para colocar junto no combate da estiagem. Esses recursos não chegou ainda nos municípios, mas por força de lei, agora de julho, vai chegar, todos os municípios vão ser contemplados, inclusive o nosso. Se não for contemplado com poço artesiano, no mínimo 2, será contemplado com horas-máquina para abertura de açude. Mas voltando só para dizer que o ato, às vezes, dos legislativos, também visa o bem da comunidade. Aquilo que é emergencial, aquilo que é prioridade, muitas vezes tem que se redirecionar alguma coisa dentro daquilo que o momento pede. E eu acho que o momento, em General Câmara, pede isso, que nós unimos os esforços para que essa aquisição desse veículo realmente seja feita, porque nós temos aí uma previsão de um verão seco de novo, com estiagem prolongada, onde a vegetação, inclusive, no interior, corre risco, matos, beira de asfalto, beira de estrada,
e que nós já devemos estar preparados. Nós temos presenciando aí no centro do país, Mato Grosso, em chamas, há quanto tempo? E por quê? Uma estiagem prolongada, tudo seco, então isso pode vir a acontecer no Rio Grande do Sul e na nossa cidade também. Então nós temos que antever aquilo que pode realmente acontecer e já fazer a nossa parte. Portanto, fica aí então esse pedido para a própria Câmara, que através da mesa diretora e com a concordância dos vereadores, encaminhe um ofício para o Executivo para que as emendas sejam revertidas para a compra desse veículo e também, né, por parte da Câmara, que possa completar o valor a ser gasto com esse veículo. Vereador João, dá uma partezinha? Sim. Mas que nem eu estava comentando, no mês de dezembro nós temos aqui à nossa disposição, se ficar no mês do valor, em torno de 135 mil, né, da parte, sem ser da parte da saúde, dos novos vereadores. Se nós já temos 54 mil, que você vai pedir para o Executivo, nós temos à disposição para nós mais 135 mil de emendas que nós podemos destinar. Não, está certo os 135 mil, os outros 135 mil que é para a saúde. Então, o que nós vamos fazer? Por que nós não podemos, então? Fizemos um acordo, se estamos realmente fazendo um jogo para realmente comprar o caminhão, cada vereador dá uma parte e completa o valor do caminhão, sem problema nenhum, se compra o caminhão. Como que não? Não, só para comentar que os 135 mil seria no outro orçamento. A ideia é que se resolvesse o mais rápido possível, para que fosse feito dentro dessa estiagem que está prevista aí para diante. Oi? Bom, na dúvida nós temos... É que eu digo, João, assim, no momento que nós aprovamos as emendas aqui, janeiro, fevereiro, março, assim que tiver com a papelada pronta em dia, a emenda pode ser gasta, não precisa esperar para o fim do exercício. Pode ser janeiro, fevereiro, março, qualquer um desses meses aí, desde que se execute o plano da compra e se legalize a papelada. Simplesmente. Pode se manifestar, vereador. Tem um tempinho. Primeiramente, boa noite. Colegas vereadores, comunidade presente aqui nesta casa. Eu acho que a gente está correndo contra o tempo. Acho que a gente tem esse dinheiro já, a gente pode fazer esse ofício, eu estou apto a assinar esse ofício, já de imediato ao Executivo. E se a gente puder fazer isso dentro do nosso mandato ainda, que bom, vai ficar marcado para nós e marcado para a nossa comunidade. Uma conquista desse mandato nosso ainda. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai estar aqui ano que vem, a gente não sabe quem é que vai ser o prefeito ano que vem, não sabe quem é que vai ser os 9 vereadores. Então, eu quero marcar o meu mandato e acho que a gente está com a faca e o queijo na mão para a gente já iniciar esse trabalho de adquirir esse caminhão que vai ser benéfico para 10 mil pessoas, que é a nossa comunidade. Então, se esses 54 mil, eu já estou apto, colega vereador, a assinar esse ofício ao Executivo. Vereador João, pedi uma partezinha já. Pode ser. Não, eu até concordo e quero ser bem claro. Eu já tinha feito a doação diretamente aos representantes dos bombeiros. E eu continuo, e é dentro desse mandato. Se temos como resolver é neste ano. Não temos como... Tá? Eu seria direto, porque a emenda que eu fiz era diretamente da importância dos bombeiros. Que bom que a gente não precise deles. Não precisada. Mas a hora que precisa, vocês estão prontos lá para nos ajudar. Tanto aqui na cidade, no interior. Isso é a importância. E eu estou pronto. Bom, eu já tinha repassado toda essa... Da saúde, vocês sabem, era uma ambulância.
Né? E dos bombeiros era todo. Eu acho tamanha a importância, que bom que esteja bem equipado. É isso aí, senhor presidente. Obrigado pela participação, colega vereador. Vereador João Rodrigo, obrigado por a cedência dessa parte. Agradeço. Então, mas é isso. Quero encerrar aqui dizendo que a minha indicação é essa mesmo, que nós possamos fazer esse pedido para o Executivo, que coloque esse recurso à disposição da compra do veículo e também do próprio recurso da Câmara, que será devolvido, também tira uma parte para complementar. Seria um investimento que a Câmara teria participação 100% nessa aquisição. Está na mão nossa, dos vereadores, da Câmara, do Legislativo, fazer essa ação. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Rodrigues. Vereador Selamar, você tem direito a 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhora vereadora, os demais vereadores, saudações até, muito importante a presença de alguns do Corpo de Bombeiros Voluntários. Quero saudar o ex-vereador Antônio, os demais presentes e os demais que nos assistem em casa. Bom, antes de comentar um pouquinho sobre os bombeiros voluntários, quer dizer que tudo faz parte, como se diz, né? Imagina, acho que já fizeram, sim, alguns salvamentos ali na Curva Perigosa, né? Já fizeram socorro na Curva Perigosa, né? É ou não é? Isso. Então, aonde eu venho trabalhando já desde o outro mandato, e quero que todos que estão ouvindo agendem e fiquem na ata aqui. Vai ter solução um dia ali. É 880, vai ter solução. Escrevo, agendo e me cobro um dia. Se Deus quiser, água mole em pedra dura, então não bate até que fúria. Peço bem atenção, quero dizer para vocês, dos Corpos de Bombeiro, saudar o Luciano, não estou vendo aí, mas é um guerreiro eu sou da verdade, quem me conhece sabe que sou 880. Não é porque eu mando político agora que eu vou vender, não. Se você estivesse aqui, eu não tivesse, eu ia falar igual. Não fiz quase nada. Eu só vi, até estou conhecendo alguns componentes, algumas pessoas do Corpo de Bombeiro, nem todos, mas sempre vi o Luciano aí fazendo um começo de trabalho aqui. E digo assim, que isso que a gente está conversando aqui, essa ajuda, não é para nenhum de vocês, não é para o Luciano, é para toda a comunidade camarense, e quem sabe alguns vizinhos do município de General Câmara. E quero dizer, e praticamente assinar embaixo, é 880, que vocês vão ter muita força ainda. Eu praticamente não fiz nada no começo, a gente só via o Luciano aqui trabalhando, iniciando, vai ser o Corpo de Bombeiros Voluntários. Mas quero dizer aqui, que ainda, se Deus quiser, quero fazer muito de mim e através de mim. E tenho certeza que não só o vereador Selomar, todos os vereadores aqui, através dos vereadores e do prefeito, vocês ainda vão ganhar muita força, muito apoio, não só de nós, preste bem atenção, não só de nós, tenho certeza, se nós também fizerem esse trabalho em conjunto aqui, na minha opinião, as lojas, farmácias, mercados, eles também poderiam, e tenho certeza que vão fazer um dia, vão dar apoio também a vocês, porque ninguém está livre de ter um incêndio e vocês sair lá aqui, Então, quer dizer que essa ajuda, essa força, esse apoio que a gente está conversando aqui, né, para comprar um caminhão para o Corpo de Bombeiro e amanhã depois, quem sabe, uma caminhoneta, preste bem atenção, isso é para o povo de General Câmara, para todos. Ninguém sabe de quem precisa o amanhã. O amanhã só Deus, né? Só Deus sabe o que virá amanhã. Então, pode acontecer um incêndio na casa de qualquer um, ou no mercado, que Deus o defenda, né? Deus o livre, ou na loja. Pois não, Tesa? Eu pedi uma partezinha, pois não, vereador. Eu cumprimentei a todos
E aí estava aí o ex-vereador Antônio, e o pessoal, e os que nos assistem. Os bombeiros, os representantes que estão aqui, que é uma coisa que eu preservo muito, e digo assim, já tivemos, não vou necessitar, porque o Luciano estava lá, com o pessoal, salvando lá na Volta Freitas, salvando. A Beia tiveram 2 vezes lá para contornar. E eu também tive em apuro. E disse até para o Luciano, já ia pedir socorro. Nós fomos tentando ver se o fogo. E olha, eu me vi contando tudo perdido. Eu digo, olha, vou pedir socorro. Mas enquanto não precisou, e que bom ainda, mas eu estava pronto já para pedir socorro. E não precisou. Veja bem a importância, que tem os representantes dos bombeiros. Isso é uma coisa assim para o município, uma coisa que fora da... a gente não pode descrever. Quando a gente precisar da ajuda, vereador. Então, e eles tiveram 2 vezes até. Uma questão, invadiram lá umas abelhas, invadiram, foram 1 vez, foram 2, e a gente sabe que é terrível. E conseguiram... Peço o senhor levar a palavra para o Selomar, senão... E esgota o tempo. Selomar, não, eu já tinha até falado com ele de usar, não tinha usado, mas, vereador Selomar, obrigado. 9 minutos ainda. Obrigado por a parte. Não, e desculpa até por ter tirado mais o seu tempo, né? Não tem problema, pode até falar mais um pouquinho, se pode. Tá bom, vereador. A não ser que tem... Eu mentei. Um abraço a todos. Que Deus ajude a todos. Isso é uma coisa que a gente tem que, né? Deus proteja, isso aí não adianta, é a proteção. Passe essa pandemia que tem que passar para que... Obrigado, vereador, por a parte. Valeu, vereador Teza, nossos colega vereador Teza. Eu quero dizer que eu não me preocupo, assim, eu não estava preocupado com o horário, sabe por quê? Porque eu nunca usei os 15 minutos, acho que nunca vou usar os 15 minutos total, né? Daqui a pouco é papo de púlpito, né? Daqui a pouco eu prefiro falar, talvez, quem sabe menos, mas 8,80, certo? Não, eu quero repetir aqui, não é porque tem alguns componentes, alguns do Corpo de Bombeiro aqui, Luciano, que eu vou puxar o saco ser cínico. Eu sou, já conversei com muitas pessoas onde eu ando, dizendo que isso é muito importante, desde o começo eu estou falando. Existe um município, de repente, que não tem Corpo de Bombeiros. Então, essa ajuda, que se depender de mim, está na mão, depender de mim está na mão, e vou lutar para estar na mão, e se tiver emenda positiva esse ano que eu puder participar, se tiver, que eu puder participar, eu não participei do ano passado, se eu puder participar, vou fazer o que puder, se depender de mim, né? Vou fazer o que puder, assim, sei que tem entidades que precisam também, outros, pai, é muito importante, sim, mas o Corpo de Bombeiro, na minha opinião, é para todos, e ninguém está livre de precisar. Então, quer dizer que vocês têm, depender de mim, todo o meu apoio, 100%. E mais ainda, conversamos e trocamos ideia aqui sobre todos os outros nossos colegas vereadores, para que nós fizemos o possível que der, para conseguir não só um caminhão, tenho certeza, vocês não vão ter só um caminhão, vocês vão ter muita coisa ainda, porque vocês vão ganhar muito apoio, muita força, porque esse Corpo de Bombeiros Voluntários, isso aí eu vou te contar, isso aí é nota 10. Então, quero dar uns parabéns para o Luciano e toda a sua equipe, que o Luciano é um guerreiro desde o começo, né? A gente viu que vinha batalhando aí, e para o Luciano, então, e a sua equipe. Eu quero dar os parabéns, então. E se depender de mim, tem todo o apoio. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Selomar. Abrindo espaço de comunicações, vereadores têm direito de 5 minutos com a parte. Vereador Daniel, vereador Ismael, vereadora Chica e vereador Nando. Vereador Daniel, você tem direito de 5 minutos com a parte. Senhor presidente, eu vou usar os meus 5 minutos, primeiramente cumprimentando a mesa, colegas vereadores, os nossos colaboradores, o pessoal que nos dá assistência aí do Corpo de Bombeiros Voluntários,
nosso amigo Bastião e meu ex-colega vereador Antônio Brigadiano. E aqueles que nos assistem em casa, uma boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar os parabéns ao nosso amigo Zanetti pelo seu aniversário, mesmo não convidando nós para pelo menos o cheiro da carne, mas desejar para ele e a família dele tudo de bom, que Deus abençoe ele. Mesmo nós temos as nossas divergências políticas aqui, mas não quer dizer nada que eu tenho uma consideração pelo vereador. Então eu quero desejar tudo de bom para ele, que dê tudo certo na sua vida. Ouvindo a discussão dos colegas vereadores, e como o vereador Teza não gosta de ser, mas como o vereador mais antigo aqui, eu, o vereador Teza, eu acho que somos, então a gente já passou por situações dessas. Enquanto as emendas impositivas, eu acho que não vai ter problema. Basta, esse dinheiro já se faz parte com o executivo. Basta a Câmara encaminhar pedindo. Eu acho que as coisas funcionam. Quando é bem para o município, ninguém quer ser melhor que ninguém. E quanto à sobra do Legislativo, eu já fui presidente dessa casa. Em 2002, o pessoal reclamava muito do calçamento de Santo Amaro. No final do meu mandato, se o prefeito fez ou não fez, daí é outra questão. Daí ele vai ter resolver com a comunidade. Mas eu indiquei no final do meu mandato o dinheiro para que seja feito o calçamento e devolvi. Como eu fiz isso também em 2012. Construímos essa casa com a colaboração de todos os colegas vereadores, economizamos, e sobrou dinheiro para comprar a Casa de Cultura de Santo Amaro. Por quê? Porque a Casa de Cultura não poderia receber verba porque não era do município, era alugada. No momento que se faz parte do município, começa a conseguir valores, verbas, emendas, para que seja destinado à Casa de Cultura. Então eu acho que não vai ter problema. Só conversar, eu estou falando como ex-presidente, mas eu não sei a realidade do nosso presidente, eu não sei o que está combinado hoje. Mas, sinceramente, eu acho que se puder, se ele tiver que devolver, e não tem outros compromissos, não vai ter problema com o prefeito. Principalmente que a maioria, todos nós soubemos que tem uma afinidade com o executivo. E o executivo tem que respeitar as decisões da Câmara, as indicações também. Porque era o dinheiro da Câmara para ser gasto na Câmara. Os méritos é de quem está administrando com a sua equipe, com a mesa. Então não custa nada, se vai devolver para o município, que seja aplicada alguma coisa que faça parte do Legislativo, que o Legislativo tenha um interesse. Então, quanto a essa parte, eu não quero entrar a fundos. Outra questão, quanto às emendas impositivas, eu já teria as minhas emendas impositivas, mesmo não fazendo mais parte fim do ano, estou indo embora. Uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Soubemos todo o problema do nosso pessoal aqui, mas também nós temos um problema muito sério há muito tempo, que é a nossa PAI. Se nós todos tivessem, cada um, repassasse alguma coisa para essa entidade, estaria feito, resolvido o problema deles. E eu tinha prometido passar todo o valor que coubesse a esse vereador à PAI. Porque eu acho o fim do mundo. Eles não têm um prédio próprio. Até hoje. Não que eu seja contra o corpo de bombeiro. Mas se tiver que, de repente, por uma causa justa, possa ter. Passar alguma coisa. Mas eu já tinha me comprometido em repassar todas. Porque na última, querendo ser melhor que ninguém, mas eu fui o único vereador que fez repasse para a PAI. E me surpreendeu quando eu comecei a vir aqui. Porque é uma entidade que precisa, minha gente. Então eu sou parceiro, você...
E quanto a vocês, do Corpo de Bombeiros, eu vou ajudar muito mais vocês não sendo nada aqui. Pode crer. Não tendo representação nenhuma política. Mas como comerciante. Como eu ajudo o de Charqueadas. Então não me custa nada. Vocês podem ter sempre as portas abertas e chegar comigo, simplesmente falar comigo, eu vou sempre, da minha maneira, do meu possível, ajudar a vocês. Porque vocês fazem esse serviço para a nossa comunidade. Vereador Daniel, Então, peço ao concluir. não vai custar nada. Vereador João, eu não vou usar o meu tempo de liderança que o senhor tinha me cedido para sobrar esse tempo para o vereador. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Daniel. Vereador Ismael, você tem direito a 5 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores. Colegas bombeiros voluntários presentes aqui nesta casa, mais uma vez, boa noite. Meu amigo Antônio, ex-vereador dessa casa, meu boa noite também, está aqui prestigiando a nossa sessão. Quero começar parabenizando o colega André Zanetti, que no dia de hoje está fazendo e completando mais um ano de vida. Meus parabéns. O vereador Daniel foi feliz ali quando falou da APAI. Realmente, eu no último ano não repassei nada à APAI, mas também colaborei, vereador, nos outros anos. E hoje vejo que o Corpo de Bombeiros Voluntários General Câmara também necessita, e muito, porque são mais de 90 ocorrências já feitas por vocês, voluntários, que às vezes deixam de estar em casa para estar lá sem ganhar nada. Voluntários, colaborando e ajudando a comunidade General Câmara, como eu falei antes, em torno de 10 mil habitantes que podem precisar de um apoio como socorro ou até um sinistro de incêndio, como já aconteceu agora aí nesse último mês, 2 incêndios já, né? Pelo que sei, em residências. Um em residência, ali na volta do Barreto, e outro agora no interior, lá mais com um forno de fumo que pegou fogo também. E vendo as qualidades de trabalho de vocês, hoje, vendo um reboque no qual vocês puxam, até frisei hoje com um colega vereador lá de Arroio dos Ratos, colegas, que é um reboque com 1000 litros de água em cima. Então, isso mostra que vocês são os heróis. Com um reboque com 1000 litros de água e um motorzinho puxando a água lá, bombeando, para apagar um incêndio. E hoje nós estamos com a faca e o queijo na mão, gente, com essa emenda impositiva, de 54 mil que sobrou dos eventos que não foram realizados pela pandemia. Já falei ao vereador João e falo aos colegas vereadores que estou apto já a assinar este ofício. E também me coloco à disposição dos colegas vereadores para ir entregar em mãos ao prefeito Elton. E peço a sensibilidade da mesa diretora desta casa para que possa arcar com o restante deste valor. Dinheiro este que todos nós aqui, os 9, economizamos durante este ano. Então, gente, como eu disse, eu não sei quem vai estar aqui, não sei quem vai ser o prefeito, não sei quem vão ser os vereadores no próximo mandato. Mas eu quero marcar, sim, a minha passagem aqui nessa Câmara de Vereadores, neste período de 4 anos. E tenho certeza que este caminhão vem para fortalecer ainda mais o grupo de vocês, tá? De heroísmo de vocês, e beneficiar uma comunidade de 10 mil habitantes que serão beneficiados aí já estão sendo com o trabalho de vocês. Então a gente já fez aqui há poucos dias uma indicação de uma ambulância do Executivo para o Corpo de Bombeiros. E hoje, como falei, estou apto já a assinar esse ofício repassando esses 54 mil para a aquisição deste caminhão. E peço a sensibilidade da mesa diretora, do colega presidente, para que olhe com carinho lá e faça esse ressarcimento aí deste valor para a gente poder fazer a aquisição deste caminhão já neste período ainda que a gente tem, nesses 2 meses ainda que a gente tem pela frente. Não só para marcar a nossa passagem dos nossos 9 aqui dentro desta casa, mas sim para fortalecer ainda mais esse grupo aí, que está fazendo um trabalho de puro heroísmo aqui dentro do nosso município, sem qualidade, às vezes, zero, né, Luciano? Né, Guilherme? É isso, né, Dagoberto? Às vezes,
tirando do próprio bolso de vocês, às vezes não, muitas vezes, para poder estar lá, né, deixando de estar com a família em casa às vezes, né, para estar lá, para nos servir. E como o vereador Salomar falou, foi feliz ali no que disse, ninguém está livre, gente, de um acidente doméstico, de um incêndio, né? O colega Luciano foi chamado esse dia para resgatar um avião de um amigo, naquele seu controle remoto, em cima de uma árvore ali na praça. Então esse é o trabalho de vocês, trabalho dos bombeiros voluntários, no qual este vereador aqui apoia. Já são 9 meses, 10 meses de bombeiros voluntários dentro do nosso município e mais de 90 ocorrências. Então vocês estão de parabéns. Então a gente não pode deixar passar essa oportunidade de dar esse presente, não para vocês, mas para a comunidade General Câmara. É um sonho, gente, ver esse caminhão descendo ali, a doutora Eugênio de Mello, com as sirenes ligadas, a nova aquisição dos bombeiros voluntários General Câmara. Está aí, está na nossa mão, colegas. Está na nossa mão. Vereador Mello, peço que eu conclua. Já vou encerrar, vereador. Então, desejo a todos uma boa noite. Mais uma vez, vereador Zanetti, meus parabéns. Foi salvo também pela pandemia, assim como eu. Vereador João também. Então tá. Uma boa noite, senhor presidente. Vereadora Chica, a senhora tem 5 minutos com a parte. Boa noite a todos. Boa noite ao grupo de bombeiros voluntários. E eu acho que o assunto nesta noite foi a situação toda que vocês vivem, né, com as dificuldades. Reconheço o trabalho de vocês, parabéns. E eu consigo entender aqui, observando os colegas, da dificuldade. Notei a dificuldade de alguns colegas em relação a essa possibilidade de ter o aproveitamento direcionado para a aquisição deste caminhão. A gente sabe que o que vocês têm dificuldade de atender a comunidade. Entendo que esse grupo ele veio para dar suporte e para ajudar. Então, se para a população é bom, para mim também é bom. As nossas emendas, a gente entende por ser um ano muito delicado, esta doença, esta pandemia, onde eu fiz as indicações, já tem o prejuízo, vamos dizer assim, né? Dificilmente a gente vai conseguir usar aonde foi destinado. Os eventos e algumas festas e algumas entidades, a gente já tem o prejuízo nesse sentido. Eu acompanho com maior tranquilidade o pensamento da maioria dos colegas, eu sei que não são todos, eu sei disso, mas eu respeito a possibilidade, então, de canalizar este saldo, vamos dizer assim, para ajudar o grupo. Por entender que a qualquer momento a gente pode precisar também. A qualquer momento as pessoas que a gente quer bem podem precisar. Assim como o nosso povo precisou agora há poucos dias no interior do município e foi socorrido e com dificuldades. Entendo que vocês tiveram dificuldades. Então, sinceramente, assim, eu acho que é uma situação que tem que existir por parte da casa, por parte dos colegas, o entendimento em relação a isso. Sei que muitas localidades precisam de ajuda. Tanto que a gente fez o destino, né? Para poder dar um pouquinho de suporte através das condições que temos como vereadores. Mas eu acho que tem que ser o atendimento, essa possibilidade para o todo. Para o todo. Até pelo momento delicado que a gente vive hoje. Nós estamos em campanha eleitoral. E isso nós temos que prestar atenção. O que nós tínhamos que fazer com as nossas emendas, nós fizemos. Essa situação toda hoje de pandemia, nós não sabíamos que ia acontecer neste ano. Cuidado, colegas, com o pensamento, de repente, de direcionar o saldo, ou este valor que resta. Muito cuidado. O que tinha que ser feito, foi feito. Eu acompanho a maioria aqui.
por entender que toda a comunidade precisa de vocês. Toda. Então eu já deixo bem claro a minha participação em relação às emendas que indiquei. Até para colaborar com o grupo, porque eu sei, tenho acompanhado o esforço de cada um de vocês. Fácil? Não. Só que bombeiro com caminhão meia boca não serve. Tem que ter bombeiro com caminhão em condições para poder atender. E eu compreendo isso, a dificuldade que este grupo está tendo. São realmente pessoas corajosas, porque sair sem condições, de forma voluntária, para ajudar a nossa comunidade, hoje em dia, gente, eu tenho acompanhado muita coisa neste período, sem pedir nada em troca, mas atendendo a comunidade. Vocês estão de parabéns. Então, deixo bem claro aqui o meu posicionamento em relação à minha parte, né, que seria das emendas, para poder ajudar o grupo. Pensamos parecido aqui, a maioria pensa parecido. Mas eu acho que vamos conversar, vamos nos reunir e vamos ver o que é melhor para a comunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Chegar no consenso. Senhor presidente, eu acho que eu não fugi um pouco do tema, até porque todos, né, trataram desse assunto. Era isso que eu tinha para dizer nesta noite. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Chica. Vereador Nando, você tem direito 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, ao Corpo de Bombeiros voluntários que nos assiste hoje aí, grande satisfação ter vocês hoje na nossa presença. Claro que vou pedir para a secretária, né, fazer esse ofício, presidente, para nós encaminharmos já amanhã ao prefeito municipal a respeito das nossas emendas que estão lá, dos 54 mil esses aí, que estão, não tivemos como usar, né, nesse ano, e pedir que faça essa soma junto aí para que possa ver o que pode conseguir, aonde é que a gente pode chegar e alcançar para a aquisição desse caminhão que é de grande valia para a comunidade. Não para vocês, nem para nós, mas sim para uma comunidade em geral, né? E parabenizar vocês pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo junto da nossa comunidade. Quero aqui também, Zanete, deixar um abraço, já te dei um abraço, já te mandei um abraço pelo Face, né? Te desejar muita saúde, né? Que tu possa continuar sendo a rica pessoa que tu é aí, no meio de todos nós aí, e da tua família. E não poderia deixar também aqui de cumprimentar, né? Sei que muitas pessoas nos assistem e sei que eles estão nos assistindo também. É o professor, o Jebson, né? Que tem que faz as aulas de taekwondo, né? E o aluno, o Germano Brum, filho da Tânia e do Brum, né? Participaram do concurso de taekwondo lá na Venezuela, mas pelas como é que se diz, pelas redes sociais, né? O professor conquistou o primeiro lugar e o aluno conquistou o terceiro lugar. Então nós temos aqui que deixar os parabéns a eles, representando a cidade de General Câmara aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, disputaram esse campeonato lá na Venezuela e conquistaram, né, esse valioso prêmio que eu sei que para eles e para nós é um grande prêmio. Então, senhor presidente, isso é muito importante para nós, pessoas daqui representando, né? E no momento, senhor presidente, o que eu teria para deixar aí seria isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Nando. Aberto o espaço de liderança, se algum vereador gostaria de usar. 5 minutos sem uma parte. Senhor presidente? Pois não, vereador. Eu vou usar. 5 minutos sem uma parte. Tá ok. Cumprimentar o vereador Zanetti, dar os parabéns. Mais um ano de vida.
esperamos aí, né, mais 100 pela frente, 100 anos, hein? E voltando um pouquinho nesse tema do repasse dos recursos, já surgiu a ideia, eu já ia propor que nós tivéssemos estipulado uma data para que isso aconteça, e até para dar um retorno para a comunidade, se vai ser possível ou não, para não esfriar esse tema. Mas a ideia do colega vereador Nando já é interessante, porque já resolve em parte essa parte das emendas impositivas. E eu volto a dizer que pela emenda 100, nós não temos mais o direito dessas emendas. Tá? Já está no orçamento do município. Nós vamos pedir que seja feita essa aquisição usando esse recurso. Então vamos depender aí do bom senso do próprio executivo para esse atendimento. Acreditamos que seja possível. E aguardamos, né, a outra parte, que a mesa possa se manifestar nesse sentido também. Então acredito que na próxima reunião das comissões, na terça-feira, nós poderemos debater esse assunto, e tão logo a gente tem um retorno, aí a gente possa já dizer aqui na próxima sessão, bem como o retorno do Executivo, dizendo que se é possível, e mais essa outra parte que falta. Então é bom a gente estipular a data para não deixar passar muito tempo, e tem vários assuntos para a gente também comentar. Outra coisa que eu até tinha anotado uns números e acabei esquecendo, mas decorei alguma coisa a respeito ainda do Covid-19. E hoje, meio-dia, eu ainda estava escutando, Portugal e Alemanha, a segunda onda que está acontecendo lá, bateu o nível de abril, bem no foco. Então está voltando de novo, e é uma preocupação muito grande, porque agora o público ele modificou, agora ele está atingindo os jovens. Eu comentei isso aqui um dia anterior, não sei que dia, uma sessão anterior, e hoje peguei mais esses dados, de que está no meio de nós a doença. E o que me chamou a atenção foi também nos números apresentados aqui em General Câmara. Se nós considerarmos 3 semanas atrás, para a última divulgação, o último boletim que ocorreu dia 2 de outubro, eu estou falando aqui, não tenho a certeza, porque eu não tenho os números. 2 de outubro saiu o novo boletim, e os casos positivados aumentou 30%. E sendo que a testagem aumentou 13%, porque poderia-se chegar a essa conclusão de que, como aumentou o número de testados, automaticamente poderia aumentar o número de positivos. Mas, na verdade, os percentuais são diferentes. Aumentou a testagem 13%, mais ou menos, e positivou 30% a mais em 2 de outubro, em relação a 3 semanas atrás. E os ativos pulou de 5 para 12, mais de 100%. Pouco, 5 para 12, mas é mais de 100%. Então veja assim, ó, que a preocupação existe entre nós, embora nós tenhamos, né, falado muito pouco já ultimamente. E até por sequelas que essa doença deixa em muitos casos, e preocupa também, não é só o caso de morte, é o caso de sequelas que deixa a pessoa, muitos profissionais da área de saúde, por exemplo, vão ter que antecipar um pouco a sua aposentadoria, a sua dispensa do trabalho devido às sequelas dessa doença. Então ainda está no meio de nós. E eu receio, até porque não é culpa dos políticos, e sim do Supremo Tribunal Eleitoral, que fez com que acontecesse a eleição esse ano, e eu tenho receio de que possa vir uma onda muito forte bem no período eleitoral. E os culpados
por essa disseminação toda, certamente, para a população, vai ser os políticos, né? Então, temos que analisar todos os aspectos aí, o que vamos fazer, o que estamos fazendo, mas a doença existe, está no meio de nós. Isso eu não falo por General Câmara, eu falo pelo mundo. Inclusive, ver as praias do Nordeste brasileiro é incrível, parece que já não tem mais nada. Vereador, peço que eu conclua. Já estou concluindo, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, 5 minutos sem a parte, vereador Zanetti. só para voltar mais um pouco ali na questão das emendas. Aqui nessa casa, há bem pouco tempo atrás, se debateu bastante a questão das emendas também, onde quase todos os vereadores deram a sua parte da emenda da saúde, quase 15 mil reais, para a aquisição da ambulância, que depois, no andar da carruagem, acabou não sendo efetuada, foi para o Covid-19. Então, eu digo assim, ó, eu sou a favor da compra do caminhão para os bombeiros, mas eu só sugeri aquela hora ali de dizer das emendas dos vereadores, por causa que as emendas dos vereadores não estão na mão do executivo. As emendas positivas dos vereadores do fim do ano estão na mão dos vereadores. Nós, vereadores. Então, por isso que eu falei aquela ideia ali, se acaso desse algum problema. Porque eu faço parte da mesa diretora, sou vice-presidente. Claro que vou conversar numa reunião com a mesa na terça-feira, a gente vai estudar essa outra hipótese. Mas se acaso o executivo não der certo das emendas, nós vamos ter em dezembro. Não vai que vai ficar, não sabe se vai se eleger ou não. Se nós realmente quisermos comprar, não der certo, nós quisermos comprar o caminhão dos bombeiros em dezembro, com as nossas emendas, que é direito nosso, nós compramos. Isso aí não vai ser período eleitoral, não está em dezembro, ter passado as eleições, mas isso é um fato. E são 135 mil, me falaram que o caminhão é menos, eu não sei, aí se alguém sabe o preço do caminhão, pode fazer com a cabeça o sinal, se é menos, 135, se é mais. Então, eu digo que, por isso que eu falei, naquela hora ali, que talvez se garanta que se não se conseguir comprar agora, que não está na nossa mão, e nós vamos depender do jurídico, nós vamos depender do executivo. Mas depois de passar o período eleitoral, quando nós estiver lá em novembro, fazendo a votação da LDO, nós vamos estar discutindo aqui nossas emendas, e o poder é só nosso. Então, por isso que eu falei aquela hora ali, que nós temos hoje 2 armas carregadas, né? Se podemos usar uma, eu sou a favor de usar, que eu acho que é mais complicada, mas podemos usar, e tem a outra que é totalmente garantida por nós próprios vereadores. Vai ter passado tudo, esse período eleitoral, nós vamos estar lá em novembro, mas é bem fácil daí a gente poder se juntar aos novos vereadores da casa e resolver o problema dos bombeiros voluntários. E eu quero deixar isso gravado e citado aqui na casa. Porque daí não é período eleitoral, mas aí já estou deixando desde agora dito, que pode ser feito isso aí, e isso aí que só cabe a nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zanetti. Antes de entrar na pauta e discussão preliminar, gostaria de dar parabéns aí aos bombeiros voluntários. Belo trabalho que vem prestando para a nossa comunidade aí. Também dar parabéns ao vereador Zanetti, também ao meu pai, que está completando 65 anos hoje. Devido a todas as dificuldades, ainda está lá, graças a Deus. Pauta e discussão preliminar, então. Peço ao vereador secretário que leia o primeiro processo. Senhor presidente, o processo número 200.113, projeto de lei do Executivo número 032 de 2020, suspende o prazo de validade do concurso público municipal número 1 de 2018. O processo está em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador? sim. Só para complementar o que já foi dito, mas devido à Lei Federal 173/2020, suspende todo tipo de contratação de pessoal de concurso público. E para não perder o prazo
do concurso, então suspende. Então, nesse período até dezembro de 2021, que não pode ser contratado ninguém, as pessoas não vão perder o prazo do concurso, só vai ser, né, depois espichado mais um pouco. Mas me chamou a atenção que em agosto, se eu não me engano, eu vi no Diário Oficial um decreto do Executivo suspendendo o prazo. E hoje está sendo reforçado com a lei. Eu acho interessante. Inclusive, eu estava olhando na justificativa e não diz o motivo, mas diz que é retroativo a agosto por ter sido feito por decreto. Mas, enfim, lei sempre é maior que decreto. Eu acho que está legal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Rodrigues. Mais algum vereador? Sessão de pauta, então. Peço ao vereador secretário que faça a nova verificação de quórum. Senhor presidente, conforme o livro de presença, se encontram todos os vereadores, temos quórum para darmos seguimento à sessão. Ordem do dia, discussão e votação. Peço ao vereador secretário que leia o primeiro processo. Senhor presidente, é o processo número 200.104, projeto de lei do Executivo número 030 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Esse processo já passou pela sessão de pauta 2 vezes na casa, passou pelas comissões e hoje ele está apto à votação, com todos os pareceres. O processo está em discussão. Senhor presidente. Pois não. Como presidente da CEF, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, que examina esses processos, tanto de lei de diretrizes como de orçamento, quero também já de pronto agradecer os parceiros, colaboradores aí que junto fazem parte da comissão, o vereador Ismael, vereadora Chica, pelo empenho, né, numa análise de todo esse processo. Também os colaboradores da casa, a Sônia, a Cris, a Emanuele, todas que nos auxiliaram aí para ajudar a destrinchar todas as dúvidas. E também o nosso jurídico da casa, né, que no esforço pegou pareceres do ICAM, parecer da FPM, não, da DPM, Departamento Municipal das Prefeituras, e hoje nós chegamos aqui no ponto de fazer a votação, sem nenhuma dúvida e sem nada a se opor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João. Mais algum vereador? Colocarei em votação, então. Como vota o vereador Ismael? A favor, senhor presidente. Vereador Selomar? A favor. Vereador Zanetti? A favor. Vereador Teza? A favor. Vereador João Rodrigues? A favor. Vereador Daniel? Vereadora Chica? A favor. Vereador Daniel? A favor. Vereador Nando? A favor. Processo aprovado por 8 votos. Algum vereador gostaria de justificar o voto? Senhor presidente, Pois não, vereador. acompanhei os colegas, depois de nós participarmos, então, das reuniões, e dizer que essa vereadora não fez nenhum tipo de emenda nesse projeto, até porque eu vou aguardar o orçamento e ser sincera aos senhores, farei sim no orçamento algumas modificações, algumas emendas, esperando, né, que a próxima gestão não retire de onde as secretarias precisam realmente, como aconteceu no futuro. Espero mesmo que sejam respeitadas aonde a gente faz a modificação por emenda, que esta casa vota e aprova, para que seja mantido isso dentro daquilo que a gente entende ser importante para a nossa comunidade. Só para justificar, então, meu voto. Muito obrigado, vereadora Chica. Mais algum vereador? Como não tem mais processo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.